só acho interessante porque eu vislumbrei assim, tá aí o sentido do que os anjos deixaram, apareceram na fotografia, né? Porque para o Raimundo é muito fácil ele criar alguma coisa, porque ele tinha em mente e sabia quem que eram os anjos. Mas nós, como é que a gente ia criar uma devoção, um trabalho em torno dos anjos, sem conhecer quem que era? E aí eu achei interessante essa questão, né? Relíquia ou imagem. E os anjos se deixaram fotografar. Para quê? Porque ia ser fundada a confraria dos anjos. Então eu tomei a liberdade de também criar uma definição para confraria angélica, com base nas definições do Aurélio e da Wikipédia. O Francisco tem toda a liberdade, depois Francisco, de me corrigir e a gente adaptar isso aqui. Eu coloquei o seguinte: grupo de missionários unidos para atender ao pedido da Santa Mãe de Jesus, na responsabilidade conjunta dos anjos Gabriel, Rafael e Uriel. Então, o que eu vou dizer a partir de agora foi baseado nos diálogos, né? Quando foi pedido, você vai falar da confraria. Eu fiquei em mente onde buscar o embasamento. Então eu peguei os diálogos, né? Nossa Senhora tem muita coisa de Nossa Senhora, mas eu acho que estava tudo focado nas 3 caixinhas. Então tudo que vai ser dito aqui foi algumas interpretações minhas, mas tudo focado dentro do diálogo das 3 anos. E a adaptação das instruções que foram passadas para o Raimundo. E eu peço que depois anotem algum questionamento, pergunta, para o final, porque o tempo nosso é muito corrido. Então a gente responde depois nos intervalos, a gente pode voltar mais cedo ao almoço e sentar e as pessoas fazerem a pergunta. Ainda bem que eu não moro com a Geni, né? Ao longo dos 19 anos de caminhada, Nossa Senhora passou, né, o grupo missionário passou por diversas transformações. E nesse caminho, né, nessa longa caminhada, muitos desistiram, muitos procuraram outro caminho, e Nossa Senhora também promoveu que outras pessoas entrassem no grupo, né, e seguissem essa caminhada com a gente. Hoje, nós estamos aqui com a bagagem mais cheia, né? Cheia de conhecimento, cheia de esperança, fortificado para tudo que passamos, né? Fortificado por esse processo que passamos ao longo dessa caminhada. Nós fomos lapidados, né? Às vezes a gente tem que ter aquela paciência e a resignação do sofrimento, porque o sofrimento, às vezes tem gente que fala, não faz oração falando que não aceita esse sofrimento. E como São Francisco já dizia, né, se for Deus quem tal faz. Se um diamante pudesse gritar durante a sua lapidação, seria terrível, né? Porque é um processo doloroso. Todo esse tempo foi uma preparação para esse momento que estamos vivendo agora. Foi um treinamento, foi um processo de aprendizado, para que a gente tivesse força e capacidade, né? Nossa Senhora estava formando um exército forte, para a gente conseguir suportar a eterna luta que a gente tem entre carne e espírito. E para quê? Para que agora possamos enfrentar a batalha para salvar o maior número de almas. O sentido desse processo que passamos é anunciar o retorno de Jesus. E tem que ser o mais urgente possível. A gente tem que começar a colocar em prática. Porque essa urgência é proporcional ao número de almas que a gente vai salvar. Porque quanto mais rápido, mais almas serão salvas. Nós temos presenciado ao longo da história diversas ofensas a Deus, né? São guerras, são ganância, desvalorização da vida humana, isso é o câncer que assola a sociedade hoje, a perda dos valores éticos, né?
não existe mais aquele conceito de família, a família que dá estrutura. São tantas mães solteiras, filhos sem mãe, sem pai, a violência. Muitas outras coisas já faladas por Nossa Senhora. Mas o mais grave, no meu entendimento, o mais grave dessa omissão é aquela omissão dos dirigentes da igreja, do pastor, né? Os ex-dirigentes da igreja, que, por não revelarem na íntegra, né, o que Nossa Senhora pediu, deixaram de salvar inúmeras almas. Quantas almas se perderam? Quantas estão se perdendo? E eu acredito que se esse trabalho tivesse sido feito na época, o mundo não estaria nessa tormenta que está hoje. Nossa Senhora, mas como a gente vai criar um mecanismo para combater esse mal e salvar as almas? Nossa Senhora preparou tudo aos poucos, criando, né, não sei se o termo correto é uma analogia entre as cores primárias e as situações ligadas à nossa religiosidade, né, à nossa vida. São 3 cores simples que, conforme são manipuladas, elas geram uma enorme quantidade de matizes, né, de cores diferentes. Vocês viram durante o vídeo lá, ficou muito bonito, aquelas fotos do universo. Deu para perceber a riqueza de cores, de energia. Então, Nossa Senhora utilizou disso para criar essa situação. Porque Deus, isso é para mostrar que Deus está em volta a tudo nós. São N coisas, N cores e sons, que isso foi falado, que a gente não percebe devido à nossa limitação. Mas mostra que Deus está em torno da gente. A nossa confraria, ela atuará em 3 linhas de ação, representadas por uma cor que tem um significado, e esse significado está ligado a um dom de Deus. Isso é uma coisa que eu deduzi diante do que os anjos expuseram. O anúncio, a cor azul, significa visão, ver o futuro através das profecias. Catequese, a cor vermelha, significa testemunho, condição de mover e tocar o coração das pessoas. Eucaristia, cor amarela, significa audição, capacidade de ouvir a Deus. A cor azul, ela representa o que é importante. Que é importante deixarmos Nossa Senhora agir sobre tudo aquilo que produzimos no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Sempre tendo confiança na presença constante dela. É aquela situação em que a gente acha que as coisas estão paradas, que Deus não está atuando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A cor vermelha representa o alerta representa um alerta que não devemos colocar discernimentos racionais a tudo que Deus nos oferece no dia a dia, pois isso faz crescer o mal. São N situações que a gente pode visualizar com isso aqui, né? Os problemas financeiros, relacionamento, conflitos. Por quê? Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente Deus quer que eu faça isso, Deus provedor. Tudo que tiver relação com questões humanas, por exemplo, dinheiro, Deus não está preocupado se você vai ter muito dinheiro, que você tem que ficar rico, se você tem que ganhar na loteria. Deus não está preocupado se você tem que ter um carro bom. Isso é consequência dessa ferramenta maravilhosa que Ele te deu, o cérebro. Foi falado no Evangelho, se você multiplica seus dons, aquilo você vai trabalhar para o bem. E trabalhando pelo bem, você pode vir a ter uma condição boa financeira, mas não é a prioridade. A prioridade, Deus está preocupado com o seu coração. A cor amarela, a comunhão com Deus,
vai muito além de dizer que acredita ou praticar boas ações. É se dispor a trabalhar naquilo que Deus deseja que façamos. Mas para tanto, temos que esvaziar do racionalismo, né? Ao terceiro homem do Evangelho, que impede o discernimento daquilo que Deus deseja. O conjunto dessas três cores representa o papel de Nossa Senhora como mediadeira da Santíssima Trindade. Tudo aquilo que Deus delegou para nós, os ensinamentos de Jesus contidos nos Evangelhos, o seu retorno, e a força e os dons do Espírito Santo. Existe uma nova... Essas cores, né, que a gente citou, essa variedade enorme de cores, estão manifestadas em ondas que não podemos perceber. São provindas de uma fonte completamente diferente do que a gente conhece. E por causa disso, muitas coisas que os cientistas às vezes percebem ou vislumbram, eles levam para o lado do racional porque desconsideram esse plano diferente. Muitas vezes a gente deixa de acreditar numa manifestação de Lanciano e coisas porque agimos com aquela visão do materialismo, das coisas que a gente conhece, pode pegar, pode ver, que tem um embasamento, mas a base de tudo, a base de Deus é diferente, é outra realidade. Com isso podemos concluir que quando a gente está fazendo aquela oração dos anjos, que eu acredito que todos aí já conhecem, na verdade, ela tem a proteção. Acho que essa proteção está ligada ao entendimento, a cor azul, o discernimento, a cor vermelha, e a espiritualidade, a cor amarela. Agora o Gilmar vai fazer uma explanação da questão do funcionamento da confraria. Eu queria só citar que é interessante como se pode perceber nos assuntos, se for prestar atenção, uma coisa está ligada à outra. E as coisas são um exemplo da inspiração, porque a Maria Alves, ela pôs, que eu queria citar no início e esqueci, ontem, na explicação dela da catequese, ela falou 3 perguntas, né, que tinha que responder. E quando o Gilmar falou, nós vamos falar da confraria, eu falei, então a gente tem que responder 3 perguntas. O que é? Para quê? Que é o que eu acabei de falar, e depois eu vou voltar falando por quê. Bom, as linhas de atuação da confraria é Eucaristia, catequese e anúncio. E elas foram escolhidas pelo céu como linhas de atuação, com um propósito muito especial. Possuem um significado importante, pois o trabalho, o pleno exercício de uma reflete no sucesso da execução da próxima. Então, foi uma dedução minha e eu criei uma ordem, né, das etapas, que começamos pela Eucaristia. Se pegarmos, por exemplo, um missionário, ou qualquer cristão, né, mas focado aqui na questão que venha trabalhar com a confraria, ele procura pôr em prática todas as orientações que Nossa Senhora deu com relação à prática eucarística. Fazendo isso, ele terá condições espirituais de levar adiante a missão que assumiu de Nossa Senhora. Lembrando que a aceitação dessa... Quando você se propõe a trabalhar aqui na confraria, você não está fazendo um compromisso, né, com Raimundo, com Maria Alves. Você está fazendo um compromisso com a Mãe de Deus. Assim, qualquer pessoa necessita alimentar-se
Assim como qualquer pessoa tem que alimentar para conseguir ter energia, né? Conseguir raciocinar para fazer a execução das atividades diárias, o espírito também precisa de alimento para a caminhada espiritual. A proximidade com Cristo, ela se dá através do que cita lá o Evangelho de Lucas 11, de 1 a 13, que fala dos 3 pães, que é oração, amor fraterno e Eucaristia. Então, são quesitos para você estar com espiritualidade forte. Eu fiz uma interpretação desse Evangelho, depois, quem quiser, está no site A Mãe Leva ao Filho. Seguindo essa linha de raciocínio, de atuação, podemos observar que não basta estar alimentado espiritualmente, é necessário ainda ter bagagem de conhecimento. Um soldado que participa, tem atividade física diária, participa de todas as instruções dentro do quartel, ele está apto a ir para a batalha. Mas ele não conseguirá ministrar um treinamento ou formar outros combatentes, porque lhe falta capacidade técnica. É aí que entra o trabalho da catequese. Nesse trabalho, devemos desempenhar o seu papel de capacitar missionários e formar novos missionários. É o embasamento teórico que a gente tem para ter autoridade e embasamento teórico para responder os questionamentos. E serão muitos. Receberemos e-mails, quando for fazer visita ou palestras, pessoas vão parar a gente na rua e vão falar N coisas. E você vai ter que ter autonomia para falar e responder. Porque não vai dar para você ligar para o Raimundo ou para a Maria Alves e me ajuda aqui. E é um papel que a gente já tinha que estar desempenhando há muito tempo. Se somos missionários, a gente tem toda uma bagagem de livros para estar criando essa bagagem. E por fim, a gente, estando aparados pela Eucaristia, cheios de autoridade e conhecimento das palavras de Jesus obtidos através da catequese, teremos condições de anunciar a todos os cantos do mundo que Jesus está retornando. E nosso testemunho tocará os corações e converterá os descrentes. Assim seja.